Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e sem muita enrolação, vamos comentar o último episódio que fechou, na verdade, em domingo passado, a segunda temporada de The Last of Us. E aí eu vou dividir esse vídeo em duas partes, vou tentar não perder o foco, porque é muito difícil, né, não perder o foco, misturar os assuntos, enfim, mas eu vou tentar, confesso, prometo que eu vou tentar. Então, assim, eu vou tentar dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou comentar partes do último episódio, do sétimo episódio, e depois, na segunda parte, eu vou fazer um comentário geral da segunda temporada. Então, assim, o que eu achei de interessante no sétimo episódio? Quase nada. Eu tô sendo bem sincero. Então, o que eu achei de interessante? O que eu posso comentar sobre o sétimo episódio? Vamos pegar lá no início. No início do episódio, quando a Ellie volta pro teatro, quando ela volta pro teatro, e aí tá lá o Jesse cuidando da Dina, que levou uma flechada na perna, tá incapacitada. Naquela primeira parte ali, até o momento em que a Ellie e o Jesse eles se separam, muito ruim. É tudo muito ruim aquilo ali. Então, por exemplo, quando eles saem do hotel, talvez conseguir encontrar o Jimmy, não, o Jimmy, encontrar o Jimmy, existe ali um diálogo, né, um diálogo muito mal feito, eu diria, diálogo entre o Jesse e a Ellie, e ali, cara, faz muito sentido, sabe, assim, o Jesse ter todo um discurso ali, até mesmo chato. É isso que eu quero dizer, né? Um personagem que ficou chato, porque não faz muito sentido esse perfil desse personagem não é o mesmo personagem que tem, inclusive, na série, entendeu? O Jesse, ele é um personagem que o pouco que o jogo explora desse personagem, mostra pra gente que ele é um personagem que tem um senso profundo de proteção. Ele tem esse senso, do caráter do Jesse. E não faz muito sentido, por exemplo, o Jesse fazer ali por exemplo, fazer um perfil, apontar o dedo na cara, sabe, da pessoa. Não faz muito sentido isso, porque a gente não vê isso no jogo. O jogo, ele é um cara companheiro, ele é um cara que te ajuda, ele é um cara super protetor, né? Enfim, e aí é um personagem que não é tão muito explorado no jogo, mas só esse perfil que ele tem de protetor, por exemplo, a gente acaba se simpatizando com o cara, a gente acaba, sabe, criando ali uma simpatia pelo personagem. E o que a gente sente pelo personagem nesse sétimo episódio é assim, porra, que cara arrogante, só porque o cara é fortão, só porque o cara acha que ele é novo, só porque o cara acha que ele sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, o cara, ele se acha melhor que todo mundo. Deu essa impressão, passou, pelo menos pra mim, passou muito essa impressão. Aí tem um momento que eles param no meio do caminho, o Jesse vira pra Ellie e fala assim, ele desconfia que a Dina tá grávida, é uma cena extremamente mal feita, a suspeita dele acaba sendo confirmada, uma ingenuidade que não faz muito sentido da Ellie, e aí ele, poxa, você tem que tomar cuidado, a gente não pode se arriscar, eu não posso, e ele fala isso, assim, eu não posso me arriscar porque agora eu vou ser pai, eu vou ter um filho. E quando ele fala isso, o meu sentimento na hora, eu tava assistindo, talvez pode ser que eu tava com um pouco de sono, pode ser que sim, pode ser que não sei, né, não sei o que afetou ali, mas eu não senti nenhuma empatia pelo Jesse naquele momento, não senti. Sinceramente, eu achei muito mal feito aquele diálogo. Aí tem um momento que eles se separam, aquela história é totalmente diferente do jogo, né? O que mais? Aí eles se separam. Aí, outra coisa que não faz muito sentido, logo nesse início do sétimo episódio. Quando eles se separam, a Ellie se separa do Jesse, o Jesse vai atrás do Jimmy, e a Ellie, ela vai atrás da informação que ela recebeu da Dana, no episódio anterior, no sexto episódio, que o Owen, possivelmente a Abby esteja no aquário, que obviamente fica no litoral da cidade, fica ali próximo do porto da cidade, né, numa região portuária da cidade. E aí ela vai para esse local, aí não faz sentido isso, não faz sentido. Ela pega um barco, aí ela vai com esse barco, e aí uma onda vira o barco, uma cena bem mal feita, vira o barco. Aí ela vai nadando, e aí, milagrosamente, a Ellie acaba aparecendo na Ilha dos Cicatrizes. Aí, quando ela chega na Ilha dos Cicatrizes, ela é capturada pelos Cicatrizes, quase que ela é executada pelos Cicatrizes, ela é salva pelo Bongo, justamente porque a ilha estava sendo atacada
inicia o ataque dos lobos à Ilha do Cicatriz. Isso tem lá no jogo. Só que o problema é o seguinte, o problema é que a Ellie, ela em nenhum momento, ela pisa os pés nessa ilha. Em nenhum momento. Quem vai para essa ilha, quando a gente joga, quando a gente controla a Abby. E a ida dela para essa ilha faz todo sentido para a história da Abby. E aí eu repito, eu volto novamente o que eu falei nos outros vídeos. Todo o enredo do jogo, ele tem ali, por exemplo, tudo que se conecta, sabe? Tudo funciona perfeitamente dentro do jogo para contar essa história. E o mais foda do jogo é que a mecânica é bacana, a jogabilidade é muito bem feita, sabe? A lore é muito bem feita, tudo é muito bem feito, o cenário é muito bem feito, o designer, né? O level designer dos cenários, do mapa, são tudo muito bem feito. Então, ou seja, é um jogo que foi muito bem feito. Não há, por exemplo, arestas ali expostas. Tá tudo muito redondinho. O jogo, a história, a mecânica, o level designer, a exploração do mapa, sabe? Os easter eggs que você vai encontrando, tudo é muito bem feito e tudo está colocado no seu lugar e não pode ser tirado. Então, tudo faz sentido dentro, toda a estrutura do segundo jogo, tudo tem um motivo para estar ali. Para quê? Para surtir, para provocar uma reação, para provocar uma emoção de quem está ali jogando o jogo. Então, o mais interessante do jogo, do The Last of Us, parte 2, é essa magia, sabe? É essa capacidade que eles conseguiram, através de uma história muito boa, de uma ambientação muito bem feita, que mais? Personagens muito bem escritos, muito bem definidos, tudo está conectado. Na série nada faz muito sentido. Então o 7º episódio, beleza, aí ela chega nessa ilha, ela é presa, quase executada, e aí ela é salva porque os lobos começam a atacar a ilha, e aí ela consegue fugir, pegar um outro barco, tipo assim, é como se o barco tivesse dado respawn na ilha. Cara, não faz muito sentido. Aí ela entra num barco e aí finalmente ela vai ao encontro ali, supostamente ela acha que vai encontrar a Abby. Finalmente ela chega no... Ai, como é que fala? Ela chega no aquário, eles cortam muita coisa. Poxa, nos outros episódios eles fizeram cenários, né? Eles fizeram sets de filmagens reproduzindo fielmente cada detalhe de cenas muito específicas do jogo, e quando chega no momento mais importante da história, eles economizam dinheiro. Simplesmente não faz sentido. Tipo, porque lá no jogo o aquário é um local lindo, perfeito. Um local é exatamente um aquário. Então eu acredito que eles teriam que alugar, encontrar um local que fosse mais parecido, o aquário ali do jogo, e talvez, porque algum motivo eles não quiseram fazer isso. Então, quando ela entra nesse suposto aquário, não parece um aquário, parece mais o subsolo ou a caldeira, né, a parte da caldeira de uma fábrica. Parece mais assim um subsolo genérico de uma fábrica ou de um prédio, por exemplo, industrial, por exemplo. Então, a cena é muito mal feita. O diálogo é muito mal feito. Essa parte em que a Ellie encontra, lá na série, né? A parte em que a Ellie encontra o Owen, finalmente ela encontra o Owen e ela encontra a Mel, é simplesmente mal feito. Não gera, pelo menos para mim, não gerou nenhum sentimento, não gerou nenhuma emoção. Assim, é bizarro isso. É bizarro. É tipo assim, um episódio completamente vazio. E aí, finalmente, acontece a fatalidade, ela fica em choque, e aí o Jimmy e o Jesse chegam, pegam ela e voltam com ela pro teatro. Chega lá no teatro, eles estão conversando, muito bem, reproduziu bem fielmente ali a questão do jogo, né? Aquele diálogo que eles têm ali e tal. Eles mudaram algumas coisas, e aí tem aquele barulho. O barulho quando o Jimmy ele sai. Acho que é Jimmy, né? Eu não sei se eu tô falando o nome certo do irmão do Joe. Enfim, o Jimmy ele sai e aí a Ellie fica conversando com o Jesse, eles escutam barulho, voz e tal, barulho assim e tal, e eles saem correndo. E aí tem a cena fatídica, né, de que quando abre a porta, o Jesse leva um tiro na cara, a gente fica extremamente chocado, né, no jogo, e talvez a galera, foi muito bem fiel, muito bem feito. É interessante que todas as cenas que causam impacto na gente, causam uma comoção, ou causam uma emoção, ou geram uma emoção, as
partes que foram reproduzidas quase que fielmente. Por que que eles não fizeram? Tipo assim, 90% assim, da história, 90% igual ou parecido, né, sem modificar muito, o jogo não faz, não entendo, eu não vejo, por exemplo, eu não vejo nenhum problema de mudar os personagens, até porque são personagens fictícios, a gente pode colocar um elefante para ser a Ellie, foda-se, enfim, são personagens fictícios, eles não existem, a gente precisa partir desse princípio, né? desse pressuposto. O que importa ali é a história que é contada, é a forma que eles contam essa história. O grande problema do sétimo episódio. O sétimo episódio, ele fecha ali com a coisa mais preguiçosa no mundo audiovisual, que é um cliffhanger. Cliffhanger é um elemento muito preguiçoso, eu acho preguiçoso. Poderia ter feito um 8º episódio para finalizar aquilo ali e até mesmo mostrar para o espectador que não conhece a história do jogo, mostrar o que acontece com a Ellie e com a Dina depois desses eventos. Que aí fecharia com chave de ouro. Fecharia muito bem, né, a segunda temporada. Mas tomaram algumas decisões que talvez para eles, a produção, os roteiristas, os diretores, talvez fizesse algum sentido, mas eu acho que erraram muito. Algumas decisões foram muito mal tomadas. E eu até tô preocupado, porque eu não costumo vir reclamar. E não estou reclamando, eu só estou pontuando coisas que não fizeram muito sentido, que poderia ter feito de uma outra forma. Então, assim, o que eu acho, comentando agora de modo geral, pra gente encerrar o vídeo. O que eu percebo de modo geral da segunda temporada? E aí, fazendo uma comparação com a primeira temporada. A história até porque o primeiro jogo, ele é muito linear. Não tem muita coisa que mudar na história. E aí eles conseguiram pegar a primeira temporada e acrescentar elementos, enriqueceram ainda mais a história do primeiro jogo. E por que eles não conseguiram fazer isso no segundo jogo? Eu tenho uma hipótese. A hipótese que eu tenho é de que, por si só, a história do segundo jogo é extremamente complexa. Essa é a minha hipótese. Eu posso estar errado, posso estar certo, não importa. Mas, de modo geral, comparando com a primeira temporada, a segunda temporada ficou muito irregular. Comparando com a primeira temporada, os episódios muito irregulares, episódios bons, depois ruins, trechos específicos maravilhosos. E, sendo bem sincero com vocês, os melhores momentos, inclusive os momentos que geraram uma emoção em mim, por exemplo, que é a proposta da história do segundo jogo, produzir uma emoção, nem que seja raiva, ódio, por exemplo, essa é a proposta do jogo, né? A proposta do jogo é mostrar pra gente a história de personagens que tomaram decisões e quais foram as consequências dessas decisões. E a história não é, por exemplo, para criar, por exemplo, uma história clichê maniqueísta. A Ellie representa o bem, o time da Ellie representa o bem e o time da Abby representa o mal. Não. A história do segundo jogo é uma história extremamente complexa, com muitos tons de cinza, extremamente complexa. E a história do segundo jogo, ela vai refletir sobre esse aspecto de que não tem ninguém certo, não tem ninguém errado, né? Se a gente fosse fazer um julgamento de valor, tá todo mundo errado, mas as ações desses personagens condiz com o contexto que eles estão vivendo. Faz muito sentido. Justifica, talvez, esticando muito as ações que eles tomam ali naquele cenário. Um cenário pós-apocalíptico, um cenário desolado, um cenário que não tem nenhuma perspectiva de melhoria. A tendência é só piorar inclusive cada vez mais. Então, você tem uma história que está se passando 25 anos depois de uma pandemia que transformou parte da população em infectados e uma outra parte morreu, e é o caos. Pega, por exemplo, tipo assim, só pra gente fazer uma comparação, pega o drama, eu vejo muito como um drama, o drama de The Walking Dead, por exemplo. The Walking Dead é uma grande série de drama. Qual que é o drama ali? O drama dos personagens que estão nesse mundo de um pós-apocalíptico zumbi, surreal, e que a grande preocupação, e aí eu até faço aqui, né, um adendo importante. The Walking Dead é uma série que não fala de zumbis. Eu sempre falo isso, eu defendo isso. The Walking Dead é uma série que fala de humanos. O grande problema da humanidade é a humanidade, é o ser humano. E lá em The Walking Dead, o grande drama, o grande medo, o grande terror
dos personagens que a gente acompanha é se deparar, por exemplo, com um grupo de humanos não infectados, humanos não zumbis, por exemplo. Volta para The Last of Us, quando a gente pega, quando a gente analisa, quando a gente faz ali, né, um panorama da segunda temporada, é totalmente irregular os episódios, algumas decisões muito mal tomadas. Por exemplo, lá no início da temporada, da segunda temporada, no segundo episódio. Ali no segundo episódio, me incomodou muito, inclusive. Incomodou muito. E me incomoda muito ainda isso. Porque tudo é muito feito dentro do jogo. A história é feita pra gente... como eu já falei isso aqui. E vou repetir novamente, não tem problema nenhum. A história é feita pra gerar uma reação, uma emoção, ou uma comoção, ou uma emoção de raiva, por exemplo, de ódio, por exemplo. E no primeiro momento, quando acontece o evento fatídico, ali com o Joe e a Abby se apresenta e não fala por que ela está fazendo aquilo, simplesmente ela faz, consegue finalmente cumprir com a sua promessa, cumprir a sua vingança, que ela faz uma vingança, até aquele momento, quando você está lá na história do jogo, você não sabe quem é a Ellie. A gente fica se perguntando, por exemplo, será que é dos vagalumes? Os vagalumes acabaram, aparentemente. Então a gente, por muitas... Assim, quando você está jogando o jogo, por muitas horas de jogo, a gente não sabe quem é a Abby e o que o grupo dela representa e por que ela fez aquilo com o Joey. Então, quando isso acontece no jogo, isso gera um ódio tão grande da Abby que a gente fica assim, mano, pô, a mulher fez aquilo, quem que é essa mulher? Quem que é essa que chegou, mal chegou, já quer sentar na janela e tal, pá. A gente fica com sangue no olho e a gente fica naquela torcida pra Ellie chegar, encontrar ela e se vingar pelo Joey. E isso vai sendo reforçado ao longo da primeira parte do jogo através dos flashbacks. Os flashbacks são, para o jogador que está controlando a Ellie, é o motor, né? É o que vai impulsionar, é o combustível que vai impulsionar a gente a encontrar a Abby para se vingar. E na série, no segundo episódio, a Ellie já revela uma parada que a gente vai descobrir só lá na frente. Sabe quando a gente vai descobrir quem é a Ellie? Por que ela fez aquilo com o Joey? Eu acho que talvez depois de 30 horas de jogo. Tipo assim, 30 horas de jogo, talvez 40 horas de jogo, explorando muito. Eu tô exagerando aqui. Enfim, a gente só vai descobrir quem é a Ellie, por que ela fez isso, só lá na frente, depois que a gente começa a jogar com a Abby. Então eu acho que seja por volta de 30 horas, 40 horas. Eu tô chutando por algo, mais ou menos. Acho que o jogo em si deve ter umas 80 horas, ou 60 horas, 80, acho que é 80 horas ao todo, né? Enfim. E aí, essa primeira parte me incomodou muito. E vários outros aspectos me incomodou muito, sabe? Então, assim, voltando aqui, os trechos da série que produziu essa comoção, produziu uma emoção, foi justamente os trechos que foram fielmente reproduzidos igual ou parecidos, semelhantes com o jogo. Então, assim, a gente pensa que o que vai acontecer agora? Que a galera da produção vai ouvir, vai analisar o que os fãs estão falando e vai ponderar, o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente pode melhorar. E a expectativa que eu tenho, claro que a minha expectativa para a terceira temporada provavelmente vai estar muito lá embaixo. Eu me podo muito em relação a isso. Sempre quando aparece uma coisa assim que me desperta o interesse na cultura pop, eu já me freio. Falei, não crie expectativas. Espera, aguarda, vai fazer outra coisa, vai ler um livro, vai ver outra coisa, enfim. Então eu não crio expectativas, eu reduzo o hype lá 0%, para quando... E também não fico discutindo, também não fico atrás de análise, não, quando tá próximo, né, de ser lançado, eu evito de assistir reviews, prévias, eu evito de assistir trailers, por exemplo, para não me corromper, para não me contaminar, por exemplo. Ver a parada na hora que sair tudo. E aí, outra coisa, uma crítica, hein? Uma crítica talvez construtiva. Pelo andamento da série, como a série foi muito irregular, eu acho que essa parada de lançar um episódio por semana que gerou uma expectativa, né? Porque a gente sempre fica assim, nossa, o que vai acontecer no próximo episódio? Eu até comento isso. Quando o episódio, por exemplo, a gente pega ali o sexto episódio, o sexto episódio é maravilhoso, cara. O sexto episódio, puta merda,
melhor episódio depois do segundo, por exemplo. E aí, por exemplo, quando a gente chega quando começa a ficar bom a parada no sexto episódio, a parada vai lá e acaba. Aí você nem percebeu que passou ali quase 50 minutos, quase 1 hora de episódio. Então, assim, o que eu penso? Que eles poderiam ter lançado de uma vez os episódios, é porque a galera quer gerar burburinho, gerar uma discussão, né? Eu até entendo isso, eu entendo perfeitamente, entendo muito. Mas, assim, pelo nível da HBO, o nível dela de produção, sabe? O que a HBO já produziu, as inovações que ela fez com as séries dela, ela inovou a produção de série com o seu estilo, o modelo que ela tem, por exemplo. Eu acho que a HBO, e aí agora a gente está vendo essa questão, né, do Max, vai voltar para a HBO Max, tá uma confusão, o CEO não sabe o que é da vida, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas eu penso que a HBO, enquanto um streamer que tem um renome, né, a se preservar, acho que deveria fazer que nem a Apple TV tá fazendo, bicho. A Apple TV é um streamer que ela tá tendo mais prejuízo para manter ali, né, a estrutura e tal, os servidores e tal, ela tá tendo mais prejuízo para se manter e tá produzindo filme, produzindo série e só série de qualidade, né, o que a gente chama de séries premium, por exemplo. A Apple TV, ela vem assim com produções de muita qualidade, de alta qualidade, inclusive, né? Inclusive eu até já comentei algumas dessas séries aqui no canal, por exemplo. Enfim, então acho que era isso que não é o jeito que eu gostaria de finalizar o vídeo, né? Eu gostaria de estar muito feliz, de estar muito empolgado. Nossa, foi muito bom e tal. Claro que tem momentos muito bacanas, momentos muito marcantes da segunda temporada de The Last of Us, mas é como eu falei para vocês. A segunda temporada deixou muito a desejar, gerou toda uma expectativa, mas eu já sabia que seria muito complexo, né, essa adaptação. Acho que todo mundo compreende que é muito complexo, mas eu penso que o grande problema foram as decisões tomadas pelos diretores no roteiro, decisões que foram muito mal feitas, poderiam ter feito de uma outra forma, talvez um pouco semelhante, mudando muito pouco, né, ali o enredo da história, porque tem coisas que eles mudaram profundamente, sabe? Coisas que não tem, inclusive, que não faz muito sentido, inclusive, né? Enfim. Então, eu agradeço por você ter ficado até aqui, né, nesse momento, assistindo o nosso canal. E se você gostou dessa análise tão profunda e ao mesmo tempo triste, né, ficou um clima tão gostoso, né, um clima pesado. Se você gostou, talvez você goste também desses 2 outros vídeos. E é isso, eu fico por aqui, agradeço. Ó, tem o nosso, eu acho que é desse lado, deixa eu ver. Acho que é desse lado, não lembro agora. Tá aparecendo o nosso Pix, ajuda aí a gente, escaneia com, né, a câmera do celular para ajudar nós aí, com um valorzinho mínimo de R$5, tá? Se você gostou, compartilha, curte aí, se inscreve se você é novo e manda para colegas, amigos, namoradas, namorados, maridos, esposas. E é isso, vamos divulgar a palavra de Carcoça. Valeu, fico por aqui, até a próxima, tchau!